Fala galera, meu nome é Diego Campos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a filosofia de Platão. Bora lá? Bom, pessoal, Platão foi um dos principais filósofos gregos. Nasceu na famosa cidade de Atenas, que foi o berço da filosofia clássica na Grécia. Ele provavelmente nasceu entre os anos de 427 a.C. e vai morrer mais ou menos em 347. É, ele vai ser um dos caras importantes dentro da filosofia grega, principalmente porque ele foi discípulo do grande filósofo Sócrates. Bom, e boa parte daquilo que Sócrates falou, né, como Sócrates não escreveu nada da sua filosofia, a gente conheceu Sócrates muito por conta do que Platão escreveu sobre Sócrates. Porque afinal de contas as palavras se perderam com o tempo, mas a escrita, né, nos livros de Platão, elas seguiram imortais e chegaram até os dias de hoje para que a gente tomasse conhecimento, né? Então ele vai influenciar bastante até a visão que a gente tem sobre Sócrates, porque a gente sabe ou conhece Sócrates muito por conta de Platão, beleza? As principais ideias de Platão, elas vão se basear na diferenciação entre o mundo das coisas e o mundo das ideias, tá bom? E é o que a gente vai tentar mostrar para vocês hoje. Ele era filho de uma família de aristocratas, ele é um cara bem nascido, né? Diferentemente até de Sócrates, que era filho de uma parteira. Ele vai começar a estabelecer seu contato, né, com Sócrates e se tornar, inclusive, um dos principais ou principal discípulo. E ele vai fundar uma escola muito interessante na época, a Academia, né, uma escola de filosofia que tinha um propósito de recuperar e desenvolver as ideias socráticas. Convidado pelo rei Dionísio, ele vai passar um bom tempo em Siracusa, ensinando filosofia na corte, né? Então ele vai ter uma história de vida bem interessante e inclusive modificada pelas ideias socráticas, porque ele vai viver de fato aí a filosofia, né? Vai ter a filosofia como grande meta de vida, né? A partir dessa mudança, né, de pensamento que ele tem com o encontro com Sócrates. Bom, ao voltar a Atenas, ele passa a administrar e comandar essa academia, destinado mais energia no estudo, na pesquisa, né, de diversas áreas do conhecimento, na ciência, na matemática, na retórica, que é a arte de falar em público, além da filosofia. Suas obras mais importantes vão ser feitas e vão ficar conhecidas nesse momento que ele volta para Atenas, já um pouco mais velho, né? Que é a Apologia de Sócrates, em que valoriza os pensamentos desse mestre, né? O Banquete, que fala sobre o amor de uma forma dialética, e a República, que é o principal livro quando ele vai analisar a política grega, a ética, o funcionamento das cidades, quando ele faz uma crítica aí à forma com que Atenas, digamos assim, era governada. E ele vai falar, inclusive, até de algumas questões como a cidadania e a imortalidade da alma nesse livro. É um dos livros principais aí, a República. Bom, ele vai valorizar, pessoal, muitos métodos de debate que ele aprendeu, né, que ele se inspirou em Sócrates. Né? De acordo com Platão, os alunos deveriam descobrir as coisas superando os problemas impostos pela vida. A educação ela deveria funcionar como forma de desenvolver o homem em termos morais, né? Ela deveria dedicar os esforços para o desenvolvimento intelectual e físico. Inclusive, existia uma placa que estava digamos assim, na entrada da escola, que vocês já devem ter ouvido falar, mente são, corpo são. Ele acreditava que não era possível, né? A felicidade dos homens, dos seres humanos, se eles não desenvolvessem o intelecto, a alma, mas também o corpo físico. Então, eles, além de exercitarem as suas mentes, suas almas, né, com os estudos de filosofia, de ciências, matemática, enfim, eles deveriam exercitar seus corpos físicos, né? E por isso a atividade física era estimulada junto a essas atividades, né, de estudo. Então, existiam aulas, né, debates, educação musical, astronomia, educação militar,
Para os alunos de classe menos favorecidas, Platão dizia que deveriam buscar um trabalho a partir dos 13 anos e afirmava também que a educação da mulher deveria ser a mesma educação aplicada aos homens. Então você já nota no Platão algo meio que inédito na antiguidade, né? Já que a antiguidade era comum o pensamento de que a mulher não tinha a mesma função que os homens, né? Ela era para serviços domésticos e os homens para a vida pública. Já o Platão quebra muito dessa ideia, isso já na antiguidade. Bom, agora vamos para a teoria do Platão de forma mais direta. E para a gente poder entrar na teoria dele, vamos lembrar de uma das histórias que Platão nos contou, das mais famosas, que é o mito da caverna. O Platão vai contar uma história onde existiam algumas pessoas que viviam numa caverna, e elas viviam amarradas. Vocês podem notar pela imagem. E essas pessoas, elas enxergavam, elas nasceram e viveram sua vida inteira, né, olhando o mundo somente através das imagens das sombras, tá? As sombras, né, eram praticamente as pessoas que passavam na parte externa da caverna. Então, essas pessoas que viviam na caverna, elas nunca enxergavam as coisas e as pessoas como elas eram realmente, né? Elas somente enxergavam as suas sombras. Bom, então eles acreditavam que a sombra era de fato a verdade. Até que um dia, uma dessas pessoas que viviam amarradas conseguiu se desamarrar e foi lá do lado de fora da caverna e começou a enxergar coisas que eles nunca haviam enxergado antes. Ela começou a enxergar cores, ela começou a ver a luz, e ela começou a ver a natureza nas suas máximas e variáveis e complexas tonalidades de cores e de luz. E aquilo foi algo extremamente magnífico. Essa pessoa que havia conseguido se libertar das amarras na caverna volta para poder contar aos demais aquilo que ela havia visto. E ela dizia: ó, essas sombras não são a verdade. Vocês estão sendo enganados. Existe um mundo lá fora, lindo, brilhante, cheio de várias tonalidades de cores, é maravilhoso. Isso aqui é uma mentira. E aqueles homens que haviam vivido a vida inteira olhando para as sombras, não quiseram acreditar naquilo que aquela pessoa que havia se libertado, que havia visto o mundo lá fora, estava lhes contando. Eles começaram a discutir, até que eles matam essa pessoa porque estavam imaginando que ele estava mentindo e contando coisas que não eram verdadeiras e reais. Essa é uma história simbólica, obviamente, mas que traz vários elementos que o Platão vai começar a trabalhar na sua obra. Vamos tentar entender como é que isso funciona. O que o Sócrates acredita? O que o Platão acredita? O mito da caverna ele foi pronunciado por Sócrates e escrito por Platão. Sócrates estabeleceu a diferença entre ver e conhecer. Ele vai dizer, o Platão, que ver depende dos olhos, ver depende das cores, ver depende da luz. Mas por que as coisas podem ser vistas? Porque a cor é filha da luz. Porque os olhos são capazes de ver, porque são filhos do sol. Mas conhecer a verdade é ver com os olhos da alma ou conhecer com os olhos da inteligência. Olha que coisa interessante. Ver uma coisa e conhecer uma coisa são ações distintas. Né? O ver se vê com os olhos, mas não necessariamente aquilo que eu vejo eu conheço. E ele vai fazer uma distinção muito interessante. Platão vai dizer que existe um mundo que é sensível e um mundo que é inteligível. Esse mundo sensível é aquilo que as sensações, né, ou melhor dizendo, os sentidos materiais do nosso corpo conseguem nos dar, né, a noção, a visão, o tato, o paladar, a audição. Então eu consigo ver o sol,
eu consigo ver a luz, as cores, né, os olhos, a visão, a treva, a cegueira, mas eu não consigo conhecer, né? Eu só consigo conhecer alguma coisa a partir da razão. É o mundo inteligível. O bem, a verdade, eu não enxergo, mas eu sei os conceitos do que é bem, do que é verdade, das ideias, da alma, da intuição, da ignorância, do preconceito, através da razão, da inteligência. E isso é um atributo da alma. E ele vai dividir o mundo nessas duas colunas: o mundo sensível, que é o material que eu toco, e o mundo inteligível, que é o mundo da razão, o mundo da alma. E é justamente esse o grande ponto da teoria de Platão, né? É o mundo das ideias, né? Ele vai dizer que todas as coisas, elas nascem no mundo das ideias. Por exemplo, uma cadeira. Ele vai dizer, olha, o mundo das ideias é o verdadeiro mundo, né? É o verdadeiro mundo das coisas. Ele é a causa do mundo sensível. Ele contém as ideias. Ele é o verdadeiro ser das coisas, né? Ele é o bem. Ele ocupa, né? Ele é perfeito. Vamos imaginar, por exemplo, uma cadeira. A cadeira, para ela ser construída, ela primeiro precisa estar nas ideias do marceneiro, né? O marceneiro, que é o cara que mexe lá com as madeiras, o carpinteiro, ele vai fazer uma cadeira, né? A cadeira na cabeça do marceneiro, ela é perfeita, né? Mas a partir do momento que o marceneiro usa, né, tira da sua ideia e faz a cadeira, ela pode ser a melhor cadeira do mundo, mas ela não é perfeita. Porque aquela cadeira, ela é uma cópia da original. A original está sempre no campo das ideias. E ele vai dizer que o mundo sensível, ou melhor, o mundo material, ele não se explica em si mesmo, porque ele é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Ele existe justamente porque é uma tentativa de se copiar aquilo que se tem nas ideias. E ele vai longe. Ele vai dizer que o filósofo, ele tem o papel justamente de tentar mostrar para as pessoas como um todo a verdade. E a verdade, ela não é vista somente com os olhos e com os sentidos. Os sentidos, eles podem nos enganar, mas a verdade só pode ser vista através da razão, né? Por isso que é algo vindo da alma. E ele vai dizer, em relação ao mito da caverna, algo interessantíssimo. Por exemplo, a caverna é o fogo que projeta as sombras na parede, né? No mundo sensível onde vivemos, é praticamente o reflexo da luz verdadeira do bem e do mal sobre o mundo sensível, né? Os homens acorrentados na caverna somos nós, metaforicamente. As sombras são coisas que tomamos como verdadeiras, ou seja, as sombras, elas nos enganam, né? Nós vivemos no mundo de sombras e a gente pode fazer a metáfora do mundo de sombras com várias coisas. Por exemplo, a televisão. Será que a televisão de fato mostra somente aquilo que é verdade? Né? Vivemos hoje praticamente reféns dos celulares, das mídias sociais. Nós vivemos reféns aí da internet. Será que tudo aquilo que a internet mostra é aquilo que é real? Então, essas mediações, as sombras, elas são aquilo que os homens das cavernas, a gente pode fazer essa metáfora, ela é possível dentro do mito da caverna do Platão, né? O que são os grilhões, as correntes que amarravam esses homens? São os preconceitos, a confiança demais nos sentidos, sem fazer com que nós pensamos de forma racional. São as nossas paixões, as nossas opiniões, que são somente opiniões, mas não são baseadas na razão, não são baseadas na ciência, né? O que mais? Ele vai dizer, ó, quem que é o prisioneiro curioso que escapa e que vai ver o mundo? O filósofo, né? Infelizmente, quando o filósofo volta para poder contar para as pessoas o que ele viu, quando ele volta para contar aquilo que é verdade, que acontece com o filósofo, ele é morto. E aí tem uma analogia interessante, né?
Várias pessoas ao longo da história da humanidade que vieram contar verdades inéditas foram mortos ao longo da história. Sócrates mesmo, né? E eles só vão ser reconhecidos mais tarde. Sócrates foi morto e não foi reconhecido pelos gregos na época em que ele viveu. A gente pode pegar outro exemplo mais próximo, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto e só foi reconhecido mais tarde. Então, quer dizer, dentro dessa analogia, existem espaços para que a gente entenda, né, que as pessoas naquela época não estavam preparadas para a verdade. A luz da fogueira é a luz plena do ser, né? Ou seja, a volta à caverna para tentar libertar os outros prisioneiros é o diálogo filosófico, que tenta libertar as pessoas dessas amarras, dessas ilusões. E os instrumentos por quais, com qual se quebra essas correntes é o esforço da alma para se libertar. Somente a alma pode fazer isso, e através da razão, através da filosofia. Então, o método dialético de Platão, ele se dá numa primeira etapa, né? Nas impressões ou sensações advindas dos sentidos, das opiniões, né? E uma segunda etapa, a passagem da opinião para a esfera racional. A opinião, gente, ela não é embasada em nada, somente nos seus sentidos, e ela é enganosa. A gente precisa sair do campo das opiniões, de formar nosso conhecimento somente pelo WhatsApp, pelo Facebook, e começar a refletir de forma mais racional e profunda sobre aquilo que a gente acha, né? É uma esfera racional do que ele vai chamar de sabedoria, do mundo das ideias, né? Um mundo que não ou ideias que não são baseadas somente em achismos, mas, né, num raciocínio profundo sobre elas, com informações, enfim. Essa é a dialética, né? A opinião se transformando em conhecimento. É aquilo que o mito da caverna tenta explicar. Beleza, pessoal? Para terminar, a gente vai ter um modelo de sociedade em Platão que é bem interessante, né? Ele vai dizer que a beleza, né, é um valor absoluto e a arte tenta imitar o belo, mas na política ele vai construir um modelo de sociedade que ele vai acreditar que seja a sociedade justa. E ele vai ter alguns conceitos de justiça. A cada um que faça o que lhe compete fazer. A justiça só existe exteriormente se existir antes internamente na alma. O Estado deve ser governado por filósofos, que seriam pessoas mais prudentes e honestas para alcançar o bem da cidade. Então ele defendia uma sociedade, um modelo de sociedade, onde cada pessoa tinha sua função e ela deveria ser governada por pessoas que, digamos assim, que pensassem e que vissem além dos próprios olhos, que na ideia dele eram os filósofos, as mentes do Estado. Por isso que eles deveriam ser a mente do corpo da sociedade. Eles deveriam possuir a virtude da sabedoria. Os guerreiros, o peito, o coração da sociedade encarregados da defesa, não teriam direitos políticos, né? Então eles nunca deveriam assumir o poder, né? Somente serem comandados. Deveriam possuir a virtude da fortaleza. E os trabalhadores ou operários encarregados da subsistência não teriam nenhum direito político, eles também não poderiam participar da política, e eles exercitariam a virtude da temperança, né, que seria da resiliência, da boa vontade, enfim. Essa era a sociedade que Platão defendia naquela época. E é importante que algumas formas de governo ele considera aceitável, que é a monarquia, né, do rei filósofo, e a aristocracia, que é você tem um governo de vários filósofos que decidiriam de forma conjunta os destinos da sociedade. E as formas detestáveis para ele era a democracia, mas presta atenção, isso aqui é importante. Ele não está falando da democracia atual, ele tá fazendo uma crítica à democracia ateniense. E na democracia ateniense, galera, mulher, escravo e pessoas não nascidas em Atenas por 7 gerações, elas não votam na democracia ateniense. Então a democracia ateniense é uma democracia que exclui praticamente 70% da população da cidade. Somente 30% pode votar e decidir os rumos da cidade. Então ele está fazendo uma crítica a essa democracia, mas muito porque ele acredita que o governo do povo, essa democracia
especificamente de Atenas, ela causaria dano ao exercício da prudência, né? Excelência exclusiva dos filósofos, porque muitos podem votar muito movidos por interesses e não por sabedoria. E aí ele não fala isso abertamente, mas a gente nota que sempre existiu para ele uma mágoa muito grande de justamente na democracia ateniense terem condenado Sócrates, e essa mácula da condenação de Sócrates por ter sido uma democracia, no caso de Atenas, existe muito possivelmente essa opinião formada, né, de um conceito negativo em relação à democracia. Beleza, galera? Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.